dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade, por esse privilégio de poder abertamente, com liberdade, poder ler e conversar a Tua Palavra. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete a porção do dia que eles precisam receber hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos. Ezequiel 47, de 1 a 12. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali, notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali, vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Ele me levou para o outro lado do rio. Ali, a água chegava nos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegou nos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura. Então, ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo e suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? Ele me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: Este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura e a água salgada do Mar e a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até em Eglaim. Não sei falar a pronúncia certa, fica assim mesmo, viu, gente? Me aguentem. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e as folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédios. Gente, eu estava lendo esse texto hoje. Não tem como ler esse texto e não se relacionar com Deus de uma forma diferente. Mas primeiro, só deixa eu contextualizar um pouquinho com vocês. Isso aqui foi uma visão de Ezequiel. Eu não posso afirmar assim com certeza, mas eu acredito que Ezequiel foi o profeta com mais visões na Bíblia, que teve mais visão na Bíblia foi Ezequiel. Essa visão que eu estou lendo aqui, isso não era literal, foi uma visão que Ezequiel viu tudo isso aqui. E esse texto que eu acabei de ler é parte de uma visão bem maior que Ezequiel teve, que começa em Ezequiel 40, vai até o 48. Fica de sugestão de leitura para você hoje. E eu fiquei tão encantada, assim, eu já tinha visto esse texto algumas vezes, Deus já tinha falado comigo de outras formas, mas é interessante olhar para esse texto, olhar para a palavra de Deus, sempre tem coisa nova para a gente aprender. E esse texto, ele vai falando das medidas que ele viu. Primeiro ele viu que tinha uma água saindo do templo. O templo, naquela época de Ezequiel, era o símbolo da presença de Deus.
E minha cabeça está tão assim cheia que eu não vou conseguir colocar em palavras tudo que eu consegui enxergar nesse texto. Eu tô até emocionada, mas peraí, vamos lá. O povo só entendia como a presença de Deus o templo. E aqui, nessa visão de Ezequiel, é como se a presença de Deus não fosse retida pelo templo. O templo não tinha condições de ficar com a presença de Deus, só no templo. E ela fluía, ela como um rio, ela saía do templo, essa água. E nessa visão de Ezequiel, tinha um homem que conduzia Ezequiel pelo caminho daquelas águas. E aí fala, na primeira medida que aquele homem que está guiando ele por esta visão, diz que guia ele por esse rio e a água chega aos tornozelos. Mesmo estando nesse rio, ele continua com forças para caminhar, continua com equilíbrio, ele continua caminhando. Mas fala que esse homem tinha uma corda para medir e ele mediu ainda mais para frente, só que a água chega nos joelhos. Ele não consegue mais caminhar reto. Ele precisa se encurvar para poder continuar caminhando, porque a água está até os joelhos. E aí, na terceira medida, a água chega até as cinturas, aí muda completamente. Muda completamente porque não dá mais para firmar nem os pés, nem os joelhos como antes. E aí, na quarta medida, já não tem mais controle. O profeta não consegue mais sentir o chão embaixo dos pés. E ele precisa se render ao rio. Ele precisa se render ao rio para poder desfrutar do fluxo. E olhando para isso, para esse texto, para essa visão, principalmente o versículo 9, fala assim, em todo lugar, o homem que estava conduzindo, essa visão, quando eu vejo essa visão e o homem conversando com Ezequiel, eu não consigo desvencilhar da figura de Jesus. Eu acredito que era Jesus nessa visão de Ezequiel. Não fala que mas a impressão que a gente dá, né? Como Jesus já existia antes de todas as coisas, estava presente na criação de todas as coisas, esse homem estava mostrando para Ezequiel que a água não estava retida no templo, que ela fluía do templo. A fonte daquele rio era Deus, e a presença de Deus ia para fora do templo. E onde a presença de Deus tocasse, iria trazer vida, iria trazer cura. Onde o rio passasse, no versículo 9 do capítulo 47, fala, em todo lugar que esse rio passar, vai ter vida. Vai ter vida. E aí a gente olha João 7,38, Jesus falando, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não tem como não conectar isso com essa visão de Ezequiel. E aí eu estava vendo que visão maravilhosa essa que Ezequiel teve. Ezequiel, acho que foi o profeta que teve mais visões na Bíblia, né? Ele viu Deus, ele viu o rio, ele viu ossos secos, ele viu restauração, ele viu o futuro e ele escreveu tudo lá. É lindo o livro de Ezequiel, eu sugiro que você leia. Qual é a área da sua vida que você não tem mais força? Qual é a área da sua vida que você não tem mais controle? Eu queria dizer para você que é exatamente o lugar, esse lugar que você não tem força, esse lugar que você não tem mais controle, que você não sente mais os pés firmes no chão. É o lugar onde o Espírito Santo de Deus assume o controle e você pode descansar. Eu fiquei pensando, eu lembrei que quando eu era criança, meu sonho era flutuar na água. Todo mundo conseguia flutuar na água, eu não conseguia flutuar. Eu deitava assim e afundava e afogava. E aí até que alguém me ensinou que para que eu flutuasse na água, eu precisava manter os pulmões cheios de água. Cheio de ar, oh meu Deus, cheio de água não. Se eu mantivesse os pulmões cheios de ar, eu ficava
eu conseguia boiar. E é muito relaxante essa posição de boiar na água. Sabe, quando você perde o chão, quando você não consegue mais firmar os passos, não é momento de você se desesperar e afogar. Quando você perde o controle, quando você perde o chão, é momento de você deixar este rio de Deus conduzir sua vida. Não, esse rio, ele ficou fundo, não foi para você afogar, foi para você desfrutar do fluxo. Foi para você entender que os problemas ali, eles continuam, mas você pode encher os seus pulmões da presença do Espírito Santo e deixar ele conduzir. Essa visão de Ezequiel tem muitas interpretações, muitas versões, cada um fala alguma coisa e tudo assim, são coisas preciosas que a gente aprende. Mas o que eu vejo aqui e aprendo hoje com esse livro é que a nossa vida com Deus, ela é uma caminhada. E nós só vamos conseguir superar os impossíveis da nossa vida, as coisas mais difíceis da nossa vida, a gente só consegue superar se a gente desfrutar desse rio de Deus que está disponível para mim e para você. Mas exige uma profundidade de relacionamento. Não adianta conhecer Deus só no raso. Nós não podemos. É importante conhecer porque é ali o começo. Mas conhecer Deus quando você não tem mais força, quando você não tem mais controle, quando tudo que te segurava de pé sai dos seus pés. E você sabe que pode descansar, porque você tem um Deus que assume o seu lugar. Sabe, a presença de Deus é como um rio, ela não está retida dentro de uma igreja, dentro de um templo. Ela está disponível para o mundo inteiro. E aqui fala a visão sobre o Mar Morto. Todo mundo quando vai para Israel ou vai estudar alguma coisa sobre Israel, sobre os mares, sabe que o Mar Morto não tem vida por causa da grande quantidade de sal que tem. Mas nessa visão de Ezequiel, este homem que está conduzindo fala que até o Mar Morto, onde não tem possibilidade nenhuma de vida, se for tocado pelas águas desse rio, se tornará doce, se tornará cheio de peixes. Então, não existe nenhum problema na sua vida, difícil demais, impossível demais, que esse rio de Deus não possa tocar. Mas precisa de você caminhar na sua relação com Deus. E você só vai estar apto para desfrutar do fluxo desse rio quando você não tiver mais nenhum controle sobre nada na sua vida e deixar que Deus assuma seu lugar desse controle, o lugar deste controle na sua vida. O rio ficou profundo demais, não foi para que você se afogasse, foi para que você fosse carregado por ele. Porque às vezes você acha que todos os problemas que vêm para cima de você é para te destruir. Deus te leva à profundidade do impossível para que você descanse e desfrute do poder que esse rio tem de trazer vida e cura para você. Você fica tão cheio da presença de Deus que, assim como o templo não pôde reter aquele rio, você não dá conta de ficar só para você. Você se torna um canal que tem uma fonte a jorrar, que tem uma fonte para abençoar e tocar a vida dos seus irmãos. Tem uma música que eu queria que eu sugeri para vocês, lá no Spotify, tem no YouTube, tem gratuito, aí é do Diante do Trono, chama Águas Purificadoras. Eu vou ler só uma parte para vocês. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. As águas que correm do trono, águas que curam, águas que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Essa visão de Ezequiel
É verdade, Lourdes, eu também amo, ele é muito linda. Inclusive, ela tem uma parte dela naquela música do F. Hope que chama Tu És. Aquela música Tu És tem uma parte dessa música conectada junto, né? Então, deixa o rio de Deus te conduzir, te levar. Se você ainda está com força, está andando, está caminhando, está planejando, está fazendo tudo do seu jeito, ainda tem um caminho para você seguir, até você entender e se render e entregar para Deus. Esse rio, tudo que ele toca, versículo 9 do capítulo 47, tudo se transforma, tudo ganha vida. Qual é a área da sua vida que você perdeu o controle, que você perdeu o chão, que você não tem mais força? É essa área que Deus está convidando você para deixar o rio dele te carregar. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque nessa visão de Ezequiel ficou tão claro que o Senhor não se limita a paredes. O rio da vida que o Senhor tem para o mundo inteiro está disponível. Nos leva, Espírito Santo de Deus, a todos os estágios e níveis que nos leva a estar num lugar onde não temos nada para nos agarrar, mas temos o Senhor para descansar. Nos ajude a estar cheios do Senhor nos nossos pulmões, dentro da nossa vida, para podermos flutuar nestas águas e sermos curados e nos tornarmos fonte de água, dessa água viva para o mundo inteiro, para quem passar por nós, sentir esse rio de Deus em nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.